Existe uma lei que opera com a imparcialidade da física e a precisão da matemática. Uma lei que não tem favoritos, que não faz exceções e que não pode ser contornada por nenhuma estratégia, nenhum atalho e nenhuma negociação. É a lei da colheita. O que você planta, você colhe. O que você age hoje, você recebe amanhã. O que você constrói agora, você vive depois. E o que você não age hoje, não estará disponível para colher em nenhum amanhã, independentemente de quanto tempo você espere. Napoleon Hill estudou essa lei não como um princípio espiritual abstrato, mas como uma realidade operacional concreta que ele via confirmada em cada história de sucesso que investigou. As pessoas que chegavam às realizações mais significativas não eram as mais talentosas, as mais conectadas, ou as que tinham começado nas melhores condições. Eram as que haviam agido com mais consistência ao longo do tempo, que haviam plantado mais quando parecia que nada estava crescendo, que haviam trabalhado mais nos períodos em que o resultado ainda não estava visível, que haviam escolhido a ação de hoje em vez do conforto de hoje, com a clareza de que essa escolha determinaria o que estariam colhendo amanhã. Esta manhã é sobre essa clareza, sobre entender de forma tão profunda e visceral a relação entre a ação de hoje e a colheita de amanhã, que cada escolha do dia ganhe um peso diferente. Não o peso da pressão ansiosa de quem teme não fazer o suficiente. O peso da intenção deliberada de quem sabe que cada semente plantada hoje é parte de uma colheita que está sendo construída com precisão. Você chegou até essa mensagem porque há algo que você quer colher que ainda não chegou. Uma realidade que você deseja, mas que ainda não está presente. E talvez haja uma sensação de que o tempo está passando, de que o amanhã que deveria ser diferente continua parecendo igual ao ontem. Esta manhã vai mudar a forma como você entende por que isso acontece e o que fazer hoje para que o amanhã que você deseja seja realmente diferente. Antes de continuar, faça o seu primeiro ato de intenção desta manhã. Escreva nos comentários: hoje eu ajo, amanhã eu colho. Não como uma frase motivacional, como a declaração de alguém que entendeu a lei e escolheu operar segundo ela a partir de agora. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa construção acontece uma ação de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez, inspire, segure e solte. Sinta a clareza chegando. Sinta a intenção se formando. Você está no estado ideal para o que vem a seguir. Hill ensinava que a maioria das pessoas tem uma relação distorcida com o tempo que cria uma das ilusões mais prejudiciais à realização de qualquer objetivo significativo. Ele chamava de ilusão da reversibilidade. A crença inconsciente de que o tempo não gasto em ação hoje ainda estará disponível amanhã. Que o hábito não construído hoje pode ser construído depois com o mesmo resultado. Que a semente não plantada hoje pode ser plantada na próxima estação sem consequências para a colheita. Mas o tempo não é reversível. O hoje que não foi usado em ação não volta. A janela de oportunidade que não foi aproveitada pode ou não se reabrir, e quando se reabre, raramente tem as mesmas condições. E a pessoa que chega ao amanhã sem ter agido hoje não começa do mesmo ponto em que estava ontem. Começa um dia mais longe do objetivo, com um dia a menos de momentum, e com o subconsciente tendo registrado mais um dia de inação que reforça o padrão de não agir. Essa realidade não é cruel, é justa. É a mesma lei que faz com que cada dia de ação também se acumule. Cada dia em que você age, mesmo imperfeitamente, mesmo com recursos incompletos, mesmo sem garantias do resultado, você não apenas avança no objetivo, você fortalece o padrão de ação no subconsciente. Você deposita um voto na identidade de alguém que age, e com o tempo, essa identidade se torna o estado padrão, e a ação se torna a resposta natural em vez do esforço excepcional. Gálatas 6, versículos 7 e 8 dizem com precisão que não envelhece. Não vos enganeis, porque Deus não pode ser zombado, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito,
do Espírito ceifará a vida eterna. A lei é apresentada como algo que não pode ser zombado, não porque seja severa, mas porque é real, tão real quanto a lei da gravidade. E como a gravidade, não importa o que você acredita sobre ela, ela opera. Pense agora com honestidade. O amanhã que você está construindo com suas ações de hoje é o amanhã que você quer viver? Se a resposta for sim, continue. Se a resposta for não, esta manhã é o momento de mudar o que está sendo semeado. Hill identificou que existem 5 dimensões da ação que determinam a qualidade da colheita. Não apenas a quantidade de ação que importa, mas a qualidade de cada dimensão. E quando as 5 dimensões estão alinhadas, a colheita que resulta é desproporcional ao esforço visível de uma forma que parece quase mágica para quem observa de fora, mas que é perfeitamente lógica para quem entende a lei. A primeira dimensão é a consistência. Hill observou que entre 2 esforços de mesma intensidade total, o que está distribuído em ações diárias consistentes invariavelmente produz resultados superiores ao que está concentrado em esforços esporádicos intensos. Não porque a intensidade não importa, mas porque a consistência cria o que ele chamava de efeito de acumulação progressiva. Cada ação consistente não apenas contribui com seu valor direto para o objetivo, ela também fortalece os sistemas, os hábitos, as habilidades e o estado mental que tornam as próximas ações mais eficazes. É como o atleta que treina todo dia. O treino de hoje não apenas melhora a performance de amanhã diretamente, ele constrói a base física, a memória muscular e a disciplina mental que fazem cada treino futuro mais produtivo do que seria sem a consistência acumulada. Diga agora: eu ajo todos os dias porque a consistência constrói o que a intensidade esporádica nunca consegue. Mais uma vez, eu ajo todos os dias porque a consistência constrói o que a intensidade esporádica nunca consegue. De novo, eu ajo todos os dias porque a consistência constrói o que a intensidade esporádica nunca consegue. A segunda dimensão é a intenção. Hill dizia que a mesma ação realizada com intenções diferentes produz resultados diferentes. Não porque o universo é arbitrário, mas porque a intenção por trás da ação determina a qualidade da atenção, a profundidade do engajamento e a criatividade aplicada durante a execução. Uma tarefa realizada com a intenção de apenas cumpri-la e passar para a próxima tem uma qualidade diferente da mesma tarefa realizada com a intenção de criar o maior valor possível naquele momento específico. E essa diferença de qualidade se acumula ao longo do tempo, de formas que mudam completamente os resultados. Não porque cada ação individual seja radicalmente diferente, mas porque a acumulação de ações de qualidade superior eventualmente produz um resultado qualitativamente diferente do que a acumulação de ações de qualidade mínima. A terceira dimensão é o alinhamento com o objetivo maior. Hill identificava com frequência um padrão nas histórias de realização que estudou que ele chamava de coerência direcional. As pessoas que chegavam mais longe não necessariamente trabalhavam mais horas ou aplicavam mais esforço total do que outras, mas as ações que escolhiam realizar estavam consistentemente mais alinhadas com o objetivo maior do que as de quem ficava estagnado. Muitas pessoas estão muito ocupadas sem avançar, porque a maioria das ações que realizam, embora pareçam produtivas, não estão diretamente conectadas ao que criaria o resultado que desejam. Hill chamava isso de atividade sem progressão e observava que a disciplina de distinguir entre ação que avança e ação que apenas ocupa é uma das habilidades mais valiosas que qualquer pessoa pode desenvolver. Aqui quero fazer uma pausa. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, faça uma coisa agora mesmo. Curta esse vídeo. Não porque precisamos de números, mas porque esse gesto é uma ação pequena, mas alinhada com o objetivo que você tem de criar uma vida melhor. É um voto na identidade de alguém que age quando a oportunidade aparece. É hoje você agindo para colher amanhã. Comece agora com o like. A quarta dimensão é a qualidade da energia com que você age. Hill era um dos poucos pesquisadores do seu tempo a articular claramente que não é apenas o que você faz,
mas o estado em que está, enquanto faz, que determina parte significativa do resultado. A mesma ação realizada a partir de um estado de alta energia, clareza e fé produz um resultado diferente da mesma ação realizada a partir de um estado de esgotamento, dúvida e ansiedade. Não apenas porque a qualidade da execução é diferente, embora seja, mas porque o estado energético afeta a percepção que os outros têm de você, as decisões que você toma durante a execução, a criatividade que acessa, a persistência que mobiliza quando encontra resistência. É a razão pela qual a rotina matinal que você está construindo com essas mensagens importa tanto, não apenas para o que você pensa, para o estado em que você age. A rotina matinal que prepara o estado interno antes de começar o dia é o investimento que melhora a qualidade de cada ação que se segue. É a semente que faz todas as outras sementes germinarem melhor. A quinta dimensão é a gratidão pela ação em vez de apenas pelo resultado. Hill observou que as pessoas com maior capacidade de sustentação de ação ao longo do tempo tinham desenvolvido uma forma de encontrar satisfação no processo da ação em vez de depender exclusivamente da satisfação do resultado para se sentirem recompensadas. Porque quando a satisfação depende apenas do resultado e o resultado demora a aparecer, como frequentemente demora nas coisas que mais importam, a motivação para agir diminui na mesma velocidade em que a frustração com a ausência de resultado aumenta. Mas quando você aprende a encontrar satisfação na própria ação, na semente bem plantada, na escolha bem feita, no esforço bem aplicado independentemente do resultado imediato, você cria uma fonte de motivação que não depende de circunstâncias externas. Uma fonte que está disponível todos os dias, mesmo nos dias sem resultado visível, mesmo nos dias em que o progresso é invisível, mesmo nos dias em que tudo parece mais lento do que deveria. Filipenses 4, versículo 11 diz: "Aprendi a viver contente em qualquer estado em que me encontre." Aprender a estar contente não com qualquer resultado, mas com a integridade da ação, independentemente do resultado imediato, é a habilidade que sustenta a ação consistente ao longo do tempo suficiente para que os resultados maiores se manifestem. Agora vamos falar sobre os obstáculos específicos que impedem as pessoas de agir hoje com a clareza de que estão construindo o amanhã. Os padrões que Hill identificou nas histórias de pessoas que tinham tudo para avançar, mas continuavam estagnadas. O primeiro obstáculo é a síndrome do amanhã perfeito. É a crença de que existe um amanhã em que as condições vão ser melhores do que hoje para agir, em que você vai ter mais tempo, mais energia, mais clareza, mais recursos, mais certeza. E enquanto espera por esse amanhã perfeito, os dias de hoje passam sem a ação que tornaria qualquer amanhã melhor. Hill documentou que o amanhã perfeito não existe. Não porque as condições não melhoram nunca, mas porque cada vez que as condições melhoram, a mente encontra novas razões pelas quais ainda não é o momento ideal. A barra do amanhã perfeito sobe junto com a melhoria das condições. E a única forma de sair desse ciclo é decidir que hoje, com as condições que existem hoje, é suficiente para começar. O segundo obstáculo é a inversão de prioridades. É quando você age muito nas coisas urgentes, mas pouco nas coisas importantes. Quando o dia é consumido por tarefas que precisam ser feitas, mas que não constroem o amanhã que você quer. Quando a reatividade às demandas externas come o tempo que deveria ser reservado para as ações que criam o futuro desejado. Hill tinha uma framework simples para esse obstáculo. Toda manhã, antes de qualquer outra ação, você identifica a ação mais importante do dia. A que, se realizada, mais avança em direção ao objetivo maior. E você a realiza primeiro, antes de abrir e-mails, antes de responder mensagens, antes de lidar com qualquer demanda externa. Não porque as outras coisas não importam, mas porque a ação mais importante merece os recursos mais frescos e mais focados que você tem. E esses recursos estão disponíveis no começo do dia, não no final. O terceiro obstáculo é a fragmentação da ação. É quando você toca em muitas coisas superficialmente, em vez de avançar profundamente em poucas.
quando o esforço é disperso em tantas direções que nenhuma delas acumula o suficiente para criar resultado real. Hill chamava isso de energia pulverizada e dizia que a mesma quantidade de energia aplicada com foco em uma direção produz resultados muito superiores à mesma energia pulverizada em 10 direções. A solução é a concentração deliberada. Escolher menos objetivos. Concentrar mais ação em cada um. Ter a disciplina de dizer não para o que é bom, para poder dizer sim para o que é ótimo. E aceitar que o progresso em poucas coisas importantes é mais valioso do que o movimento em muitas coisas secundárias. O quarto obstáculo é a espera pela inspiração. É quando você só age quando sente a motivação e a inspiração presentes. E nos dias sem inspiração, que são a maioria dos dias para qualquer pessoa, não age. E então se pergunta por que o progresso é tão lento. Hill dizia que a inspiração é o resultado da ação, não o pré-requisito para ela. Você não espera se sentir inspirado para começar. Você começa. E a inspiração aparece durante o processo, não antes. É um dos paradoxos mais importantes que ele documentou nas histórias de grandes realizadores. A maioria deles não sentia entusiasmo constante pelo trabalho. Sentia quando estava no meio do trabalho. E a única forma de chegar ao meio era começar sem esperar pelo entusiasmo. Eclesiastes 9, versículo 10 diz: Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o com todo o teu vigor, pois no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Faze com todo o vigor. Não espera estar com vigor para fazer. Faze com o vigor que traz a ação em si. O quinto obstáculo é o desânimo com a velocidade do progresso. É quando você age consistentemente por um período, mas os resultados não aparecem na velocidade que esperava. E esse desânimo começa a contaminar a qualidade e a consistência da ação subsequente, que piora os resultados, que aumenta o desânimo, num ciclo que pode encerrar jornadas que estavam a caminho de grandes realizações. Hill abordava esse obstáculo com o que chamava de perspectiva de médio prazo deliberada. Em vez de avaliar o progresso dia a dia, você o avalia semana a semana, mês a mês, trimestre a trimestre. Porque o progresso real raramente é linear. Tem períodos de acumulação invisível seguidos de saltos visíveis. E quem avalia dia a dia frequentemente conclui que não há progresso exatamente nos períodos de acumulação que antecedem os saltos. Hebreus 10, versículo 36 diz: Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Haverdes feito primeiro, a promessa depois, na ordem certa, com a paciência que a ordem exige. Agora vamos para as práticas concretas, as ferramentas que Hill extraiu de décadas de observação das pessoas que consistentemente agiam e colhiam. A primeira prática é o ritual de plantio matinal. Todo dia, antes de qualquer outra coisa, você identifica as 3 sementes mais importantes que pode plantar hoje. Não uma lista longa de tarefas, 3 ações prioritárias que, se realizadas, representam um dia de plantio genuíno na direção do amanhã que você quer criar. E então você age nessas 3 antes de qualquer outra coisa. Esse ritual cria uma clareza diária sobre o que é plantio real versus o que é apenas atividade. E com o tempo, essa clareza se torna um filtro que melhora progressivamente a qualidade das escolhas de ação ao longo de cada dia. A segunda prática é o registro de sementes plantadas. Todo dia, antes de dormir, você anota as ações que realizou, que representam o investimento no amanhã que deseja. Não as tarefas cumpridas, as sementes plantadas. E ao longo de semanas e meses, esse registro se torna a evidência mais convincente de que você está construindo algo real, mesmo quando o resultado ainda não está visível. Hill observou que esse registro também serve como um contador de gratidão pela ação. Quando você anota o que plantou, está reconhecendo o valor do que foi feito antes de receber o reconhecimento do resultado. E esse reconhecimento antecipado alimenta a motivação para plantar mais no dia seguinte. A terceira prática é a visualização da colheita futura como motivação presente. Todo dia, de preferência pela manhã, você dedica alguns minutos
a ver com clareza e emoção a realidade que suas ações de hoje estão construindo, não como fantasia, como a compreensão vívida de que cada semente plantada hoje está se tornando parte de uma colheita real que vai se manifestar. Essa visualização tem dois efeitos simultâneos. Ela eleva a qualidade emocional com que você age, porque você está agindo com a sensação de quem já vê o resultado a caminho. E ela fortalece o propósito da ação, porque quando você consegue ver o amanhã que está construindo, cada ação de hoje ganha um significado que a torna mais fácil de realizar com um comprometimento genuíno. A quarta prática é a reflexão semanal de alinhamento. Uma vez por semana você reserva tempo para avaliar se as ações que está realizando estão de fato alinhadas com o amanhã que deseja. Se as sementes que está plantando são as sementes que produzem a colheita que quer. Porque às vezes, sem perceber, as ações do dia a dia derivam do objetivo maior e você começa a plantar sementes que produzem colheitas que não são as que deseja. Essa reflexão semanal é o mecanismo de correção de rota que mantém a consistência da ação alinhada com a coerência do objetivo. Não para se julgar pelos desvios, mas para corrigir com leveza e retomar a direção. A quinta prática é o comprometimento com o próximo passo específico e imediato. Hill tinha uma crença que parece simples, mas que é extraordinariamente poderosa na prática. Ele dizia que a pergunta mais produtiva que qualquer pessoa pode fazer ao final de cada dia não é o que realizei hoje, mas qual é o próximo passo específico que vou dar amanhã. E que definir esse próximo passo com especificidade antes de dormir aumenta dramaticamente a probabilidade de realizá-lo no dia seguinte. Por quê? Porque o subconsciente, durante o sono, processa e prepara a execução do que foi claramente definido antes de dormir. Quando você acorda com um próximo passo específico já definido, não começa o dia do zero. Começa com o sistema já orientado para aquela ação específica. E essa orientação prévia reduz a resistência à ação da manhã de uma forma que qualquer pessoa que já tentou pode confirmar. Agora, as afirmações finais desta manhã. Repita cada uma com a convicção de quem entendeu a lei da colheita e escolheu operá-la conscientemente. Hoje eu planto as sementes que o amanhã que desejo exige. Repita. Hoje eu planto as sementes que o amanhã que desejo exige. Cada ação que tomo hoje é um investimento preciso na realidade que estou construindo. Repita. Cada ação que tomo hoje é um investimento preciso na realidade que estou construindo. Eu ajo com consistência, intenção e alinhamento com o meu objetivo maior. Repita. Eu ajo com consistência, intenção e alinhamento com o meu objetivo maior. Eu encontro satisfação no plantio de hoje e confio na colheita do amanhã. Repita. Eu encontro satisfação no plantio de hoje e confio na colheita do amanhã. Eu começo meu dia vencendo, porque hoje eu ajo e amanhã eu colho. Repita com tudo. Eu começo meu dia vencendo, porque hoje eu ajo e amanhã eu colho. Sinta cada afirmação como uma semente sendo plantada no subconsciente desta manhã. Sinta o amanhã que está sendo construído com cada palavra. Napoleon Hill resumiu décadas de pesquisa sobre ação e colheita em uma observação que vai ficando mais profunda quanto mais você pensa nela. Ele dizia que o amanhã que você vai viver já está sendo criado hoje, não pelas suas esperanças, não pelos seus desejos, pelas suas ações. E que a pessoa mais poderosa que existe não é a que tem mais recursos ou mais talento. É a que mais claramente entende que cada hoje é uma oportunidade de criar o amanhã que deseja. E que age a partir dessa compreensão todos os dias, sem exceção. Você tem essa compreensão agora. E agora você tem a responsabilidade que vem com ela. A responsabilidade de agir hoje com a clareza de que está construindo o seu amanhã. De plantar as sementes certas, com a intenção certa no momento certo. De não deixar que o conforto de hoje roube o amanhã que você merece. E se você quer esse processo de ação consistente, estruturado num sistema completo que te acompanha diariamente, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está fixado nos comentários. Escreva nos comentários: hoje eu ajo, amanhã eu colho. Esse decreto abre e fecha essa mensagem.
É a declaração de quem entendeu a lei e escolheu operar segundo ela a partir desta manhã. Curta esse vídeo se a lei da colheita mudou como você vai olhar para as suas ações de hoje. Compartilhe com alguém que está esperando que o amanhã mude sem perceber que o amanhã é construído pelo hoje. E se inscreva no canal, porque amanhã cedo tem mais uma manhã de plantio esperando por você. Nos vemos amanhã. E lembre-se, hoje você age, amanhã você colhe. E cada dia que você age hoje, o amanhã que você colhe vai ficando melhor. Plante bem hoje, a colheita já está a caminho. Mas antes de fechar, Hill deixou uma observação sobre a relação entre hoje e amanhã, que vai transformar como você pensa sobre os dias que parecem sem resultado. Ele chamava de dias de subsolo, os dias em que você planta, mas não vê nada crescer, em que trabalha, mas não vê resultado, em que age, mas o amanhã ainda parece igual ao ontem. Hill dizia que esses dias de subsolo não são dias perdidos. São os dias mais importantes de toda a jornada, porque é neles que as raízes estão sendo construídas. Que o sistema de suporte que vai sustentar o crescimento visível está sendo estabelecido. Que a competência, a disciplina e o caráter que vão sustentar o resultado, quando ele chegar, estão sendo forjados. E a prova de que os dias de subsolo são investimentos reais é simples. Toda árvore que você admira começou como uma semente que passou o tempo invisível no subsolo. Todo negócio que você respeita passou por um período em que parecia que não estava indo a lugar nenhum. Toda pessoa que você admira por sua realização passou por períodos em que o progresso era invisível de fora. Os dias de subsolo são onde a maioria desiste. E é exatamente por isso que quem persiste através deles chega a lugares que quem desistiu nunca vê. Você pode estar num dia de subsolo agora, a semente plantada, a raiz crescendo, o resultado ainda invisível. E se estiver, esta mensagem é o sinal de que está exatamente onde precisa estar, que as raízes estão crescendo e que o broto está mais próximo do que parece. Continue plantando, hoje, amanhã, depois de amanhã. E um dia você vai olhar para trás e entender que os dias de subsolo eram onde tudo de mais importante estava acontecendo. Salmo 126, versículos 5 e 6 dizem: Os que semeiam com lágrimas com alegria ceifarão. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, certamente voltará com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Com lágrimas, com o peso dos dias difíceis, com o custo real da semente preciosa. Mas certamente voltará com alegria. A colheita é certa para quem semeia, mesmo nos dias de choro, mesmo nos dias de subsolo. Boa manhã. Que hoje seja um dia de sementes preciosas bem plantadas, e amanhã a colheita um passo mais próxima. E há uma última dimensão da relação entre hoje e amanhã que Hill explorou, que raramente é mencionada, mas que pode ser o elemento que estava faltando para completar a compreensão da lei da colheita. Ele chamava de colheita composta. A ideia é simples, mas profunda. A colheita de uma semente não é proporcional apenas à qualidade da semente e ao cuidado com que foi plantada. É também proporcional ao tempo que a semente teve para crescer. E com o tempo, os juros compostos da ação consistente criam colheitas que são exponencialmente maiores do que o que seria possível calcular olhando apenas para as sementes individuais. É o princípio que Einstein teria chamado de a oitava maravilha do mundo quando se aplica a dinheiro. Mas Hill documentou que o mesmo princípio opera em habilidades, em relacionamentos, em reputação, em saúde e em qualquer área onde a ação consistente ao longo do tempo é possível. Cada habilidade praticada hoje não apenas melhora a performance de amanhã. Ela cria a base sobre a qual cada prática futura vai ser mais eficaz. Cada relacionamento cultivado hoje não apenas cria conexão imediata, cria a confiança sobre a qual relacionamentos mais profundos e mais valiosos vão ser construídos. Cada escolha saudável de hoje não apenas beneficia o corpo amanhã, cria o sistema de saúde que vai sustentar um nível de energia cada vez maior ao longo dos anos. E esse efeito de colheita composta é invisível no curto prazo, mas devastadoramente óbvio no longo prazo. Quem planta com consistência por 10 anos
está colhendo em proporção que é impossível de imaginar, olhando apenas para a ação de um dia específico. Hill dizia que a maioria das pessoas superestima o que pode colher em um ano e subestima dramaticamente o que pode colher em 10 anos de ação consistente, e que essa subestimação do longo prazo é a principal razão pela qual desistem antes de ver a colheita composta que estava a caminho. Não subestime. Haja hoje, e depois amanhã, e depois no dia seguinte, e deixe o tempo fazer o que o tempo faz com as sementes bem plantadas. Provérbios 13, versículo 11 confirma: a riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta pouco a pouco a aumentará. Pouco a pouco, com consistência, com paciência, com a confiança de quem sabe que a lei da colheita composta opera em favor de quem planta todos os dias. Plante hoje, todos os dias, e observe o que o tempo faz com as sementes. A colheita que está por vir é maior do que você imagina, porque as sementes que você está plantando agora vão crescer muito além do que qualquer cálculo de curto prazo pode prever. Até amanhã cedo, com mais sementes, com mais ação, com mais um dia de construção do amanhã extraordinário que a colheita composta vai revelar. Hoje você age, amanhã você colhe. E em 10 anos você vai olhar para trás e entender que cada manhã como essa foi uma das melhores decisões que já tomou. E uma última reflexão antes de encerrar. Hill compartilhou algo sobre a relação entre a ação de hoje e a gratidão de amanhã que vai mudar como você pensa. Sobre cada ação que realiza a partir desta manhã. Ele dizia que um dos maiores presentes que você pode dar para a versão futura de você mesmo é a ação de hoje. Que cada vez que você escolhe agir hoje, em vez de adiar, você está presenteando a versão de você que vai existir daqui a 6 meses, a 1 ano, a 5 anos, com uma realidade melhor do que ela teria se você não tivesse agido. Essa perspectiva transforma a ação de hoje de um custo presente para um presente para o futuro. E quando você age pensando em presentear a versão futura de você mesmo, a qualidade da intenção e do comprometimento muda completamente. Você não está apenas cumprindo uma tarefa, está presenteando alguém que você ama com a vida que ele merece viver. Esse alguém é você. E esse presente é a ação que você vai tomar hoje. Que presente você vai dar para a versão futura de você hoje? Essa é a pergunta que Hill deixaria para você encerrar essa mensagem. E a resposta a essa pergunta é o guia para as ações mais importantes do seu dia. Presenteie bem, plante bem, haja bem hoje. E nos vemos amanhã cedo com mais um dia de presentes para o futuro e mais uma manhã de sementes que vão se tornar colheitas extraordinárias. Hoje você age, amanhã você colhe, sempre.